Bem-vindo ao Telecom Drop número 2. Hoje nós vamos falar da evolução da telefonia móvel, desde a primeira geração 1G até o 5G. A comunicação móvel via rádio surgiu no começo do século XX para uso militar. O negócio foi evoluindo e o sistema de comunicação usando o telefone em carros foi testado pela primeira vez em St. Louis em 1946. Esse tipo de comunicação usava um único transmissor que normalmente era instalado no topo dos prédios mais altos da cidade. Um único canal era usado para transmissão e para recepção, similar aos sistemas Health Duplex. Para se comunicar, o usuário apertava um botão para habilitar a transmissão, ao mesmo tempo que isso bloqueava a recepção. Por esse motivo, esse sistema ficou conhecido como Push-to-Talk System, utilizado em 1950. Para possibilitar que os usuários pudessem falar e escutar ao mesmo tempo, foi desenvolvido um sistema chamado IMTS, Improved Mobile Telephone System, isso já na década de 60. Nesse sistema era utilizado dois canais, um para transmissão e outro para recepção. A era do modo Full Duplex estava iniciada. No Brasil, o IMTS marcou a chegada da telefonia móvel no país, isso em 1972. Esse sistema foi instalado em Brasília e contava com 150 terminais. Na década de 70, empresas privadas espalhadas pelo mundo desenvolveram seus próprios sistemas de telefonia sem fio. Na América do Norte, Estados Unidos e Canadá, foi desenvolvido o AMPS, Analog Mobile Phone System. Em várias partes da Europa foi desenvolvido o TACS, Total Access Communication System. Também o NMT, mais na parte da Escandinávia, norte da Europa. E no Japão e Hong Kong foi utilizado o JTAC, Japan Total Communication System. O conjunto desses sistemas todos marcaram o início do que ficou conhecido como AMPS, Advanced Mobile Telephone System. Apesar de ser a mesma sigla do AMPS dos Estados Unidos, tem um outro significado. O sistema AMPS é o que ficou conhecido como primeira geração, ou 1G, da telefonia móvel, e foi apresentado pela Bell Labs em 1982. No Brasil, o AMPS chegou em 1990. Quem não lembra de usar o celular e conseguiu ouvir a conversa de outras pessoas? Tipo linha cruzada, assim. Isso é porque o AMPS não tinha segurança na interface aérea, que ocorreu somente com dados encriptados na interface aérea na segunda geração. A ideia do sistema AMPS era dividir toda uma área geográfica em células hexagonais, e cada uma delas era atendida por uma estação rádio base, na época chamada de ERB, Estação Rádio Base. Dessa forma, era possível fazer o reuso de frequência, ou seja, se você usava uma frequência numa célula, várias células distantes, ela não haveria tanta interferência. Nessa época, um pouco antes da chegada do celular no Brasil, esse celular grande que era o tijolão, os pagers, também conhecido como bips, ficaram bem conhecidos. Esse aparelhinho funcionava da seguinte forma: você ligava para uma central e uma pessoa atendia e você falava o recado que queria transmitir. A atendente digitava no sistema e enviava a mensagem para o usuário final. O pessoal usava o pager preso no cinto, assim, na cintura. Era a última moda. De todo jeito, os maiores problemas do AMPS eram, já falamos, não havia segurança na interface aérea, não fazia roaming, e o sistema era totalmente analógico. Em 1988, porém, o ETSI desenvolveu um sistema de segunda geração, mas só foi em 1991 que ele chegou a ser comercializado na Finlândia. O sistema foi chamado de GSM, ou Global System for Mobile. Num primeiro momento, no Brasil não foi usado o GSM. Aqui chegou o CDMA e o TDMA. Os celulares ainda não usavam o chip. Nos sistemas de segunda geração, ou 2G, era possível transportar dados até 9.6 kilobits por segundo. E isso foi um grande avanço, porque até então o foco era totalmente a transmissão de voz. Vocês vão notar que a partir de agora, toda a evolução de celular foi desenvolvida a partir da velocidade ou da quantidade de dados a serem transmitidos. Os principais avanços da tecnologia 2G foram: os sinais eram digitais, foi introduzida a transmissão de dados de texto, o SMS, e houve uma utilização mais eficiente do espectro. No Brasil, o 2G chegou em 1997 e utilizava a banda A e a banda B. Com o mercado cada vez mais insaciável pelo aumento da transmissão de dados, em 1995 foi desenvolvida uma tecnologia chamada GPRS, ou General Packet Radio Service, considerada como a geração 2,5 ou 2.5G, que já era um pouquinho melhor que o 2G, mas ainda não era aquela coisa. No GPRS já era possível transportar até 160 kilobits por segundo. Depois do GPRS chegou a tecnologia chamada EDGE. O EDGE já era considerado 2.75, ou seja, geração 2.75G. O EDGE já usava um tipo de modulação chamada 8PSK, e já podia transportar dados a 500 kilobits por segundo. Quando você está utilizando o EDGE, às vezes você nota no seu celular um Ezinho do lado, né? Isso significa que seus dados estão limitados à transmissão do EDGE. Com isso, nós estávamos chegando já perto do ano 2000. Nessa época veio o boom da internet. E juntamente com isso, os produtos e serviços multimídia. E os telefones começaram a suportar browsers. Estava iniciada a era do 3G.
Ele chegou em 1999 e foi chamado de UMTS. Esse sistema utiliza o WCDMA e muitas vezes o 3G é chamado como WCDMA. O objetivo do 3G era garantir uma taxa de downlink de 2 megabits por segundo, enquanto o usuário estivesse parado, e uma taxa de 384 kilobits por segundo se estivesse num veículo em movimento. Assim como o 2G evoluiu para GPRS e EDGE, o 3G também foi evoluindo em algumas etapas. Em 2002, a nova versão do 3G foi chamada de HSDPA, ou High Speed Downlink Packet X, que consistiu na redução do delay, o atraso dos pacotes de downlink. Por isso o D de HSDPA, do downlink. Nessa fase, a taxa de downlink chegou a 14 megabits por segundo. Aí em 2004 veio o HSUPA, que é o High Speed Uplink Packet Access, que agora consistiu na redução do atraso dos pacotes de uplink. Por isso UPA, U de uplink. O HSDPA e o HSUPA são considerados geração 3.5 ou 3.5G. Depois disso veio o HSDPA Plus, ou mais, o maisinho do lado, que foi considerado 3.75G. O HSDPA+, pode proporcionar uma taxa de downlink de 28 megabits por segundo e uma taxa de uplink de 11 megabits por segundo. Da mesma forma que as outras tecnologias, você nota um H com um maisinho no seu celular quando você está atingindo ou está utilizando um HSDPA+. Finalmente, em 2009, chega na Europa o LTE, o Long Term Evolution, ou a tecnologia 4G. O objetivo inicial da telefonia móvel era conectividade global e mobilidade. Mas com o avanço da tecnologia, os serviços se expandiram. Agora, os serviços não estavam mais limitados à transmissão de texto SMS e à transmissão de voz. Para atender essa demanda no 4G, foi reformulada toda a arquitetura de core e de acesso. Ou seja, toda a arquitetura que era utilizada no 2G, no 3G, Media Gateway, MSC, isso tudo foi mudado no 4G. No 4G, a parte de core foi chamada de SAE. E na parte de acesso, a interface de rádio sofreu as seguintes mudanças significativas. O OFDMA, que é o Orthogonal Frequency Division Multiple Access, começou a utilizar a técnica MIMO, que é MIMO, que é o Multiple Input Multiple Output, que otimiza a tecnologia de antenas, e começou a utilizar a comutação de pacotes ou packet switching na interface de rádio. Pela primeira vez, as operadoras começaram a dividir a infraestrutura e as bandas de frequência, que foi na faixa de 2.5 GHz. Isso ficou conhecido como RAN sharing. No LTE, as taxas de downlink chegam a 100 megabits por segundo e de uplink a 50 megabits por segundo. A previsão que a próxima geração do LTE ou do 4G, conhecida como LTE Advanced, nos proporcione taxas de downlink de 1 gigabits por segundo e taxas de uplink de até 0,5 gigabits por segundo. E na sequência do LTE Advanced, vem o LTE Advanced Pro. No LTE Advanced Pro, as taxas de downlink podem chegar a 3.5 gigabits e a de uplink até 1.5 gigabits. E finalmente, chegamos ao 5G. Previsto para chegar a partir de 2020, o 5G vai representar uma verdadeira revolução industrial. Vai entrar o que nós chamamos de Internet das Coisas. Não só os aparelhos telefônicos serão conectados à rede, mas tudo à nossa volta será conectado à rede. Um dos grandes avanços técnicos dessa tecnologia é a diminuição da latência da rede. O que significa isso? Significa o tempo de resposta da rede. E no 5G vai chegar a 1 milissegundo. Especula-se que futuramente os carros estarão conectados à rede 5G e pela baixa latência eles vão poder evitar colisões com outros carros, porque o tempo de resposta da rede vai ser muito pequeno e isso vai evitar colisões. Também existe uma especulação que eles serão autoguiados. Além disso, o 5G vai proporcionar menor custo, maior disponibilidade e uma conexão com o mundo todo e com todas as coisas. As taxas de transmissão no 5G serão de 20 gigabits por segundo de downlink e de 10 gigabits por segundo no uplink. Tecnicamente, o 5G vai contar com inúmeras features técnicas dentro da rede, que eu levaria muito mais de 1 hora para falar. Mas podemos destacar aí o uso de smart antenas que poderão alterar automaticamente o diagrama de radiação para melhor se conectar a uma determinada área. A utilização da técnica de rádio cognitivo, em que a rede vai decidir qual é a melhor técnica de modulação
para garantir a melhor comunicação do usuário naquele ponto geográfico da rede. E isso, milhões de coisas mais. Para você ter uma noção melhor do que o 5G vai trazer, eu coloquei um vídeo no meu blog www.telecomacademy.com.br. Vai lá em vídeos, o que vem por aí, 5G, o que vem por aí, em que mostra algumas features do 5G. Se inscreva aqui no canal do YouTube, acesse a página do Facebook, tem um link aqui embaixo, e também no LinkedIn. Um abraço e até o próximo vídeo que sai todas as quintas-feiras. Fui!